Então, boa noite a todos, bom ter todos vocês aqui. A gente vai continuar no estudo do documento 113, que fala sobre os guardiães seráficos do destino, que é apresentado pelo comandante dos serafins estacionados em Urante. Então, o que a gente já falou? A gente já falou que os serafins são os anjos tradicionais do céu, que eles são espíritos ministradores que vivem muito perto de nós e que fazem muito por nós. E que eles têm ministrado aqui em Urântia desde os primeiros tempos da inteligência humana, desde a época de Andon e Fonda. Originalmente, eles eram designados para cada raça, né? Em separado. Mas desde a autotorga de Micael, eles são designados de acordo com a inteligência humana e a sua espiritualidade. A gente até falou sobre os tipos de mente, etc. A gente falou também que os serafins, eles não são conhecidos como guardiães do destino até aquele momento em que eles são designados para se associarem a alguma alma humana, né? E o que essa alma precisa fazer para ela conseguir um serafim? Então, ela tem que ter um ou mais de 3 feitos, que é tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, ou alcançar o terceiro círculo, ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Inclusive, na semana passada, a gente falou sobre os corpos de reserva do destino. Outra coisa que a gente falou também foi que quando os seres humanos falham na sua sobrevivência, os guardiães pessoais, os serafins, eles podem voltar para esse mesmo planeta. Então, vamos supor, Deus me livre e guarde, que eu não consiga passar de ano, o meu serafim, se eu tiver um, ou ao grupo que eu pertenço, né, ele pode retornar e pegar uma outra pessoa aqui em Urântia mesmo. Ele não precisa sair daqui, porque os ajustadores, se vocês se lembrarem, quando uma pessoa não consegue a ressurreição, ele vai para um outro planeta e escolhe uma outra pessoa para tentar fazer com que essa pessoa chegue ao Pai. E os serafins não são assim, eles podem continuar no planeta de origem o tempo que eles quiserem. E, por fim, a gente também falou que os anjos, eles não invadem a nossa mente, não manipulam a nossa vontade. Eles até que meio que modificam algumas coisas do ambiente para que a gente tenha, para que possibilite que a gente chegue em algum lugar, né? Que a gente faça alguma coisa. Mas eles nunca vão, nem eles, nem nenhum ser, nunca vai invadir a nossa mente, nem manipular a nossa mente, e nem interferir no nosso livre-arbítrio. E aí a gente parou no item 6, que fala sobre os anjos guardiães depois da morte. Então, havendo dito algo a vós sobre a ministração dos serafins durante a vida natural, intentarei informar-vos sobre a conduta dos guardiães do destino no momento da dissolução mortal dos humanos a ele associados. Com a vossa morte, os vossos registros, as especificações de identidade e a entidade mononcial da alma humana, que evoluiu por meio do ministério conjunto da mente mortal e do ajustador do pensamento, são fielmente preservados pelo guardião do destino, junto com todos os outros valores relacionados à vossa futura existência. Tudo que constitui o vosso eu real, exceto pela identidade de continuidade da existência e pela factualidade ou realidade da personalidade, representadas pelo ajustador que parte. No instante em que desaparece da mente humana a chama piloto de luz, a luminosidade espiritual que o serafim associa à presença do ajustador, a partir desse momento, o anjo que exerce a guarda reporta-se pessoalmente aos anjos comandantes, sucessivamente do grupo, da companhia, do batalhão, da unidade, da legião e da hoste. E após haver sido registrado devidamente para a aventura final no tempo e no espaço, esse anjo recebe a certificação do chefe planetário dos serafins,
para que se reporte ao estrela vespertino ou a outro assistente de Gabriel no comando do exército seráfico desse candidato à ascensão no universo. E ao ser-lhe concedida essa permissão pelo comandante dessa mais alta unidade organizacional, esse guardião do destino toma o seu caminho para o primeiro mundo das mansões e lá espera pela reconscientização do seu amigo protegido na carne, ou seja, pelo nosso despertar nas morôncias. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só interromper. No caso em que a alma humana não chega a sobreviver após haver recebido a designação de um anjo pessoal, o serafim atendente deve tomar o rumo da sede central do universo local para ali testemunhar e atestar sobre a exatidão dos registros completos do seu complemento, como previamente reportado. Em seguida, vai ele perante os tribunais dos arcanjos para ser absolvido da responsabilidade na questão do fracasso do seu sujeito na sobrevivência eterna. E então ele retorna aos mundos para ser designado novamente a um outro mortal de potencialidade ascensional ou para alguma outra divisão de ministração seráfica. Então, uma coisa que eu me lembrei, quando a gente falou dos ajustadores, que quando o ser mortal, né, ele não consegue sobreviver, o ajustador do pensamento também vai para uma espécie de tribunal para prestar contas, não é? Não vai acontecer nada com ele, com certeza, mas ele tem um tribunal ao qual ele comparece para prestar contas também, não é isso? Sim, capital do superuniverso. E ele, então, e o serafim, no caso, também acontece a mesma coisa, de acordo com a ordem dele, né? A Lilian tinha levantado a mão. Ai, desculpa, porque eu não consigo ver. Pode falar, Lilian. Pode interromper, porque a gente não consegue. Sabe, o que eu não lembro, porque, por exemplo, o ser não sobrevive. Essas lembranças desse ser que não sobrevive não ficam nem cópia nenhuma com o anjo. Não. O ajustador do pensamento fica com os registros que são de valor, né? Os registros de valores espirituais e o que é de valor da experiência desse indivíduo vai tudo para o Supremo. Tem algum lugar do livro que eles fazem uma diferenciação entre o que vai para o Supremo e o que fica com o ajustador do pensamento. Se não me falha a memória, isso está lá nos capítulos que a gente discute 48, sobre o ajustador do pensamento. Não, acho que não. Acho que é na evolução da alma, na ascensão. Eles dão, inclusive, nomes diferentes, mas eu confesso que eu não me lembro agora. Mas, assim, tudo que é de valor espiritual fica com o ajustador do pensamento e tudo que é de valor da experiência da personalidade, que fica com a personalidade, vai para o Supremo, alguma coisa assim. Então, porque se o serafim volta para os mundos, né, para fazer uma nova experiência, ele volta sempre para o mesmo mundo ou pode ser que ele volte para o mesmo mundo? Aqui fala que ele, diferentemente do ajustador, que não pode voltar para o mesmo mundo, ele pode voltar para o mesmo mundo. Então, por exemplo, o meu serafim, vamos supor que eu não passe de ano, ele volta para Urântia e escolhe outra pessoa que tenha potencial de sobrevivência. Porque daí, se ele ficasse com algum registro, pode ser que ele passe, não sei, conforme a capacidade da mente de cada pessoa, pode ser que ele passasse algum desses registros, né, para a pessoa sem querer, ou ela sei. Entendeu? Porque isso explicaria um pouquinho aquelas pessoas que lembram de vidas passadas. Certo. Pode ser. Ou aquelas que têm muito talento. Mas eu não sei dizer se isso é verdade. Ok.
Os anjos, além disso, ministram às criaturas evolucionárias de muitos modos, além do serviço de guarda pessoal ou grupal. Os guardiães pessoais, cujos sujeitos não vão imediatamente para os mundos das mansões, não permanecem ociosos, à espera do chamado nominal do juízo dispensacional. Eles são redesignados para inúmeras missões de ministração em todo o universo. Então, para aqueles seres que não ressuscitam no terceiro período, que vão esperar as ressurreições epocais ou as ressurreições milenares, o serafim não fica ali tocando harpa, ele vai trabalhar em alguma missão de ministração pelo universo, até que o ser ressuscite. O serafim guardião é o fiel custódio dos valores de sobrevivência da alma adormecida dos homens mortais, do mesmo modo que o ajustador, então ausente, é a identidade desse ser imortal no universo. Quando esses dois colaboram nas salas de ressurreição de Mansônia, em conjunção com a forma moroncial recentemente fabricada, ocorre a reconstituição dos fatores que constituem a personalidade do mortal ascendente. O ajustador identificar-vos-á, o serafim guardião irá repersonalizar-vos e então vos representar ao fiel monitor dos vossos dias na Terra. E ainda assim, quando a unidade planetária termina, quando aqueles seres dos círculos mais baixos de realização mortal são reunidos, são os seus guardiães de grupo que os reconstituem nas salas de ressurreição, nas esferas das mansões, assim como dizem as vossas escrituras. E ele enviará os seus anjos com uma voz poderosa e reunirá os seus eleitos de um extremo a outro do seu reino. A técnica da justiça requer que os guardiães pessoais ou grupais respondam ao chamado dispensacional em nome de todas as personalidades não sobreviventes. Os ajustadores desses não sobreviventes não retornam, e quando é feita a chamada, os serafins respondem, mas o ajustador não se manifesta. Isso constitui a ressurreição dos injustos. Na realidade, é o reconhecimento formal da cessação da existência da criatura. Que horror! Essa lista de chamada da justiça ocorre sempre depois do chamado de misericórdia, a ressurreição dos sobreviventes adormecidos. Entretanto, essas são questões que não concernem a ninguém, senão aos juízes supremos e todo conhecedores dos valores de sobrevivência. Tais questões de julgamento, na verdade, não nos concernem. Os guardiães grupais podem servir no planeta, idade após idade. E, finalmente, podem tornar-se os custódios das almas imergidas em sono de milhares e milhares de sobreviventes adormecidos. Eles podem servir, assim, em muitos mundos diferentes, num dado sistema, posto que o ato da ressurreição ocorre no mundo das mansões. Todos os guardiães pessoais ou grupais no sistema de Satânia, que se desviaram da rebelião de Lúcifer, não obstante muitos deles haverem se arrependido sinceramente do seu desvario, estão detidos em Jerusalém até o julgamento final da rebelião. Os censores universais já tomaram arbitrariamente desses guardiões desobedientes e infiéis todos os aspectos das almas confiadas a eles e colocaram essas realidades moronciais sob a custódia de seconafins voluntários para essa salvaguarda. Então, aqueles serafins que se rebelaram, que aderiram à rebelião, estão presos, sim, mas não é isso. As pessoas que estavam sob custódia deles estão agora sob custódia, ou estiveram sob custódia dos seconafins, é isso? Isso.
Mudou de mão. Mudou de mão. Alguém quer ler esse sétimo? Eu fiquei com umas dúvidas ali a respeito Ah, das então vou dar. passagens anteriores. Você quer que volte ou quer? Não, eu não sei se eu entendi direito ali, mas, por exemplo, para que nós tenhamos início aqui, em princípio, não há necessidade de nenhum transporte, né? A nossa ligação ao circuito da personalidade do pai é alguma coisa que prescinde de transporte, a nossa ligação, o próprio ajustador também, que enfim, vem dividir conosco. Ele também, em tese, é um ser que prescinde de transporte. Então, para que a nossa existência aqui se faça, né, em princípio não há necessidade de que ninguém traga nada para nós, entre aspas, né? Mas a gente estava vendo ali Sim. todas as atividades pelas quais o guardião tem que passar, tão logo enfim, haja morte. Então ele tem que se reportar ali ao batalhão, ao grupo, enfim, né? Ele tem que se reportar a vários superiores. A internet aqui está instável. Ele tem que se reportar a vários superiores e aí subir com a guarda com a guarda da nossa bagagem, né? Então, na verdade, como a gente não está falando necessariamente de guardiães de transporte, eu entendi, eu compreendo, eu imagino que, na verdade, esses nossos guardiões, eles precisam de um transporte para chegar até o primeiro mundo, nas mansões. E o que me chama também a atenção é, tipo, uma vez que eles sejam depositários desse material de valor que nós criamos aqui, e até que haja o eventual chamamento nosso lá para uma dispensação, enfim. Esses guardiões todos, eles ficam... porque a gente não sabe, né? A gente não tem informação sobre onde ficam essas almas, né? Enfim, em que estado elas ficam. A única informação que a gente tem é que, na verdade, é um estado de não consciência nosso, né? Mas, tipo, eu fiquei com a impressão, assim, que também esses anjos guardiões, eles ficam, assim, com a atividade deles meio suspensa também, ou seja, enquanto nós não formos chamados, né, esses guardiões também ficam com o trabalho deles inutilizado, porque eles têm uma tarefa a cumprir até que sejam chamados para entregar o material nosso que guardam. Então, eu não entendi, eles ficam não aproveitados nesse período também, ficam lá Não, guardando? eles são aproveitados, sim. Lembra? Enquanto que a gente está dormindo, né, esperando a nossa ressurreição, que seja ela milenar ou epocal, dispensacional, sei lá, aquelas de época, os serafins, até eu falei, eles não ficam lá tocando harpa, eles vão servir como ministradores no nosso universo, no nosso sistema, se não me engano. Eles não têm folga, então. Não tem folga, não tem folga. Eu tinha perdido essa Ó, eles lição. são redesignados para inúmeras missões de ministração em todo o universo mesmo, todo o Nébado, no nosso caso. Carregando a nossa bagagem. Isso. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Boa noite, Ana. Boa noite. Olá, boa noite. Desculpe o atraso. Então, quem que pode ajudar? Eu. Quer que eu leia, Sueli? Pode ler. Eu posso ler. Tá bom. Os serafins e a carreira ascendente. Realmente, na carreira de um mortal ascendente, esse primeiro despertar nas terras dos mundos das mansões é uma época memorável. E será ali, pela primeira vez, que podereis enxergar, de fato, os vossos companheiros angélicos há muito amados e sempre presentes nos dias terrenos. E ali também tornar-vos-eis verdadeiramente conscientes da identidade e da presença do monitor divino que prolongadamente residiu nas vossas mentes na Terra. Essa experiência constitui um despertar glorioso, uma ressurreição verdadeira.
Legal. Nas esferas moronciais, os serafins guardiães, há 2 deles, serão os vossos companheiros, as claras. Esses anjos não apenas associam-se a vós, de todos os modos possíveis, à medida que progredis na carreira dos mundos de transição, prestando-vos assistência na aquisição do vosso status moroncial e espiritual. Mas eles também aproveitam a oportunidade para avançar, por meio do estudo nas escolas de extensão para os serafins evolucionários, mantidas nos mundos das mansões. Responde um pouco a pergunta do Milton, né? Isso. Então, antes que a gente ressuscite, eles estão lá trabalhando, né, fazendo as ministrações, e depois no mundo das mansões também. A raça humana foi criada apenas um pouco abaixo dos tipos mais simples das ordens angélicas. E é por isso que a primeira designação que vos aguarda na vida moroncial, imediatamente após acordardes e depois de terdes a vossa consciência de personalidade de volta, posteriormente a vossa liberação dos laços da carne, será a de assistentes dos serafins. Ai, que gostoso, não vejo a hora. Todo mundo trabalhando lá, que gostoso. Antes de deixarem os mundos das mansões, todos os mortais terão companheiros seráficos ou guardiães permanentes. E, à medida que ascenderdes nas esferas moronciais, serão os guardiães seráficos que, afinal, testemunharão e certificarão o mandado da vossa união eterna com o ajustador do pensamento. Juntos, eles estabeleceram as vossas identidades de personalidade, como filhos da carne, nos mundos do tempo. Em seguida, com o vosso alcançar do estado moroncial maduro, eles vos acompanham, passando por Jerusalém e pelos mundos interligados do sistema de progresso e cultura. Após isso, eles irão convosco a Edentia, com as suas 70 esferas de socialização avançada, e, subsequentemente, eles vos pilotarão até os mundos dos Melquisedeques, e seguirão junto convosco, na magnífica carreira pelos mundos sedes centrais do universo. E, quando vós houverdes aprendido a sabedoria e a cultura dos Melquisedeques, eles vos levarão até Salvington, onde vós vos encontrareis face a face com o soberano de todo o Nébadon. E esses guias seráficos ainda vos seguirão através dos setores maior e menor do superuniverso, e até os mundos de recepção de Uversa, permanecendo convosco até que vós, finalmente, vos enseconafinareis para o longo voo até Avona. Delícia, hein? Alguns dos guardiões do destino, ligados a vós durante a carreira mortal, seguem o curso dos peregrinos ascendentes até Avona. Outros dão um adeus temporário aos seus companheiros mortais de tanto tempo. E então, enquanto esses mortais atravessam os círculos do universo central, esses guardiões do destino fazem a travessia dos círculos de Serafington, e eles estarão à espera nas margens do paraíso, quando seus companheiros mortais acordarem do seu último sono em trânsito para as novas experiências na eternidade. Tais serafins ascendentes, subsequentemente, abraçam serviços diferentes no corpo dos finalitores e no corpo seráfico dos completos. Homem e anjo podem ou não ser reunidos no serviço eterno, mas, para onde quer que os compromissos seráficos os levem, os serafins estão sempre em comunicação com os seus antigos protegidos dos mundos evolucionários, os mortais ascendentes do tempo. A associação íntima e as ligações afetuosas dos mundos de origem humana nunca são esquecidas, nem rompidas completamente.
Nas idades eternas, homens e anjos cooperarão no serviço divino, tal como fizeram na carreira do tempo. O Henrique, eu tenho uma dúvida aqui. Enquanto a gente percorre os 7 círculos de Avona, eles percorrem os 7 círculos de Serafim, mas fala que a gente continua em comunicação. Como assim? Porque a gente vai se encontrar nas margens do paraíso. Mas durante enquanto a gente está percorrendo os círculos de Avona e eles os de Serafim, será que tem alguma comunicação? Olha, eu não sei como é que seria essa comunicação, mas não acho que isso seja difícil, por um processo, talvez, de refletividade, não sei. Mas pensei nisso, porque tem os serafins aqueles de comunicação, como é que é? Também pode ser... Pode ser que um visite o outro, pode ser que um mande mensagem para o outro, não sabemos. O livro, até onde eu sei, não especifica isso. Mas, de toda forma, o fato é que eles vão chegar ao corpo de finalidade, e nós também. E nós, com certeza, voltaremos a encontrá-los, como eles mesmos falam ali, quando a gente vive o último sono de transição. Não sei se todo mundo sabe, mas a cada avanço que nós fazemos nesse progresso espiritual, de um círculo para o outro, avançando nessa progressão, a gente passa por um processo de um sono. E quando a gente chega no paraíso, antes da gente entrar no paraíso, então, quando a gente chega no círculo mais interno de Avona, a gente vive esse último sono para fazer o último transporte. Depois disso, nós não precisaremos mais de um elemento de transporte para nos levar para lugar nenhum. Nós poderemos transitar livremente pelo universo dos universos. Livremente, é lógico, sob as ordens dos nossos superiores, que vão estar ditando para onde a gente pode ir ou não e o que a gente deve fazer ou não. Mas a gente já não precisará, eu entendo, dessa ajuda de transporte. Então, ali termina essa necessidade que a gente tem de convivência com um elemento de transporte, seja um serafim, um senacofim, etc. Seconafim, etc. Então, é muito legal isso daí. É muito bom a gente saber que esse anjo que nos acompanha aqui, dependendo do nosso sucesso aqui, porque assim, se a gente tiver um anjo guardião aqui enquanto estamos vivos, né? Ou seja, se nós conquistarmos uma daquelas 3 coisas que foi dito lá atrás, que seria alcançar o 3º círculo psíquico, ou ser uma decisão definitiva de nos unirmos ao nosso ajustador do pensamento, ou sermos um membro da reserva do destino, são as situações onde a gente conquista um guardião do destino, um guardião pessoal, exclusivo para cada um de nós. Então, quando esse guardião pessoal ele é designado, esse guardião pessoal é aquele que vai nos acompanhar por todo esse trajeto, esse percurso que foi definido aí. Então, quando nós morremos, nós vamos acordar lá com a presença dele do outro lado, e vamos seguir toda essa carreira que foi desenhada aí, acompanhados de perto por esse ser celestial, que vai fazer a progressão dele. Ele, então, passa a ter uma carreira evolutiva semelhante à nossa, até chegar no corpo de finalidade. Se nós não tivermos esse ajustador pessoal, esse serafim pessoal,
isso não quer dizer que a gente não ressuscite do outro lado. Nós igualmente poderemos ressuscitar, embora a gente tenha que aguardar o tempo da ressurreição, seja milenar, seja dispensacional, enfim, não importa. A gente vai ter que aguardar o tempo da ressurreição. Então, uma vez ressuscitados e uma vez que a gente continue a nossa carreira espiritual e deseje realmente progredir, então vai chegar um momento que nós vamos receber um guardião pessoal, que pode não ser aquele que eventualmente cuidava do nosso grupo aqui na Terra. Será um outro, talvez, mas nos seguirá a partir desse momento. São dois. Até, sim, é o par, né? Uhum. Vai nos seguir, então, até a gente chegar lá no corpo de finalidade, de alguma forma. Vejam que aí também eles falam que lá em Avona, alguns guardiães nos acompanham também na carreira de Avona, né? Não são 100% deles que vão cumprir os 7 círculos lá seráficos. Eles têm, alguns deles seguem a carreira conosco. É muito interessante toda essa jornada dos serafins, né? Imagina quanto tempo um anjo desse não vai gastar com a gente, né? E a gente com ele, né? Muito legal. A gente se torna parceiro, na verdade. Eu estava pensando assim que nós estamos só, os humanos aqui, a raça humana, está só um nível abaixo desses seres, né? Desses anjos. Isso. E a diferença absurda, dantesca, da nossa vida aqui, né? Na matéria, com relação a esses seres que estão do nosso lado ali, né? E que são os caras que assim, ó, que podem nos ajudar. E a importância, né, que a gente dá para esses seres, né, que estão diuturnamente conosco, né, muitas vezes por a gente não se dar conta, não se lembrar, enfim, de falar assim, pô, me ajuda aí que nesse momento se lembrar, enfim. Então, a gente está num nível realmente muito, muito baixo assim da civilização humana, assim, né, para não visualizar as coisas mínimas que a gente tem junto de nós, quer dizer, a gente não consegue vibrar, né, nessa energia aí, né, que é o mínimo, na verdade, para tu conseguir, pelo menos, se sintonizar, né, mesmo que tu não tenha visões nem nada, não tem problema nenhum, né, mas pelo menos tomar consciência, assim, poxa, mas eu tenho um ser do meu lado aqui, né, que pode me ajudar, enfim, que pode me dá uma luz aqui, né? E a gente não se dá conta disso, quer dizer, eu falo a gente, na verdade, porque, né, eu muitas vezes tento fazer isso, às vezes me esqueço, enfim, né? Mas esse acompanhamento na jornada nossa, que a gente se esquece muitas vezes, ou não dá importância devida, né? Quer dizer, pô, os caras estão do nosso lado, daqui a pouco tu faz a transição para o mundo das mansões, né? Tu tem todo o acesso aí, assim, puxa vida, o que eu estava perdendo aqui? Então, essa dicotomia, essa distância, assim, né, que a gente, nossa, na verdade, com relação a eles, que nós sentimos, né, é que a gente tem que se dar conta para esse mundo evoluir, para esse planeta chegar num planeta de luz e vida, né? Quer dizer, a gente tem que criar uma massa crítica, assim, de evolução, de ideia, de pensamento, de vibração, para se chegar um pouquinho mais alto, né? E isso é uma questão de oração, enfim, de meditação. Enfim. De elevação espiritual, né, Flávia? A gente está tão desconectado com essas realidades espirituais e a gente realmente não percebe tudo isso bem, né? Infelizmente. Né? Então, você tem razão. Eu acho que a gente, quando acordar lá do outro lado e ver todas essas figuras, nosso ajustador do pensamento, os anjos guardiões, a gente vai dizer, puxa, como é que eu fiquei distante dessa gente tanto tempo? Né? Na verdade, talvez a gente até fique meio envergonhado. Né? Acho que sim. Isso. No mínimo, uma falta de educação e respeito, né? Sensibilidade. Sensibilidade. E eu me lembro de uma passagem que nós lemos não faz muito tempo, enquanto nós estávamos estudando
os ajustadores do pensamento, e que um ajustador do pensamento deixou uma mensagem para um sujeito dele, e você vê, eu não sei se o discurso, a mensagem, as palavras, são todas naquele tom, assim, sério, né? Adulto, respeitoso do ajustador, se dirigindo com tanto respeito ao indivíduo que ele habitava, tudo, né? E assim, parece ser uma coisa assim tão, com tanta seriedade, com tanto respeito, com tanta dignidade, que eu não sei se quando a gente reza, a gente faz isso, né? A gente reza para o nosso ajustador, eu não sei se a gente trata ele com o mesmo respeito, a mesma dignidade, a mesma seriedade que a gente viu naquela mensagem. É lógico que ali é uma linguagem assim muito, sei lá, Suprema Corte, né? Parece o Supremo Tribunal Federal. Mas dá o que pensar, né? Vamos lá. Mas então, eles usam essa linguagem certamente porque eles estão tratando, né, com um ser que tem a célula divina também, quer dizer, eles estão, é esse respeito que eles têm conosco, pelo que a gente é, na verdade, né, o que deveria ser, né, entendeu? Então, acho que esse tratamento é uma reverência, né, ao ser que, a nossa essência. Exato. Né? Mas está certo, vamos lá. Esse já foi, acho que já acabou, não. Para os serafins, o caminho mais seguro de alcançar as deidades do paraíso é o de guiar, com êxito, uma alma de origem evolucionária até os portais do paraíso. Consequentemente, esse compromisso de guardião do destino é a tarefa seráfica premiada de modo mais elevado. Apenas os guardiães do destino são chamados para o corpo de finalidade primário ou mortal, e esses pares engajaram-se na aventura suprema da unicidade de identidade, pois os dois seres alcançaram a biunificação espiritual em Serafington, antes da sua admissão ao corpo de finalitores. Durante a experiência, as duas naturezas angélicas, tão complementares em todas as funções no universo, alcançam a condição espiritual última, 2 em 1, com a repercussão de terem uma nova capacidade para receber e se fundir com o fragmento do Pai do Paraíso, do tipo não ajustador, e assim o fazem alguns dos vossos companheiros no tempo, os amorosos serafins, que também se tornam os vossos companheiros finalitores na eternidade, crianças do Supremo e filhos perfeccionados do Pai do Paraíso. Então eles recebem e se fundem com um fragmento do Pai do Paraíso, do tipo não ajustador. Eu imagino que esse fragmento do Pai não busca a personalidade desses serafins, que com certeza eles também têm uma personalidade. Então, é um fragmento do Pai diferente daquele que nós recebemos, que é um não ajustador. Interessante, eu não tinha percebido essa passagem em um outro momento. Mas muito legal. E aí a gente acaba esse documento 113, que foi revelado pelo comandante dos serafins estacionados aqui em Urântia.